A abertura de comportas nas hidrelétricas do Rio das Antas, lá no Rio Grande do Sul, teria provocado ou ampliado a tragédia que se abate sobre o povo gaúcho? Essa história tem tomado uma força gigantesca nas redes sociais. Eu fiquei muito preocupado. Se ela for verdade, realmente exige uma profunda investigação. Agora, se não for, ela precisa de um esclarecimento. E é isso que esse vídeo tem a pretensão de te trazer, fruto de uma investigação, de pesquisa e também de uma opinião de uma grande autoridade que já esteve à frente de uma das maiores hidrelétricas do mundo, a maior em geração de energia, que é Itaipu, um engenheiro, uma autoridade. Então eu peço que você se segure na cadeira, fique até o final desse vídeo, onde a opinião dele vai ser trazida, tá? E eu vou aqui trazer toda a história, todas as narrativas dos dois lados da moeda, se é que isso tem lado, tá? Eu não quero colocar aqui, e já pedindo desculpa a todos os envolvidos, que eu não estou aqui para defender ninguém, a não ser tentar trazer o esclarecimento com fatos, com verdades, que podem ser investigadas e detectadas, tá? Nós temos que ter muita responsabilidade sobre isso, e essa aqui é o trabalho do Bosco Foss nas matérias que ele faz. Para isso eu peço antecipadamente que você colabore com esse trabalho, no mínimo aqui curtindo esse vídeo, comentando, compartilhando nos seus grupos, copie o link, vai lá no WhatsApp, Facebook, Telegram, ok? E caso você queira fazer uma contribuição financeira que é necessária para a manutenção desse trabalho, aqui é a chave Pix. Qualquer valor é muito bem-vindo e necessário, e antecipadamente eu agradeço aqueles que assim fazem. Bom, pessoal, eu confesso para vocês que esse é um tema polêmico, o que eu vou trazer aqui, e até mesmo perigoso, até porque quem ousou questionar e falar alguma coisa está sendo até perseguido pela Polícia Federal, como é o caso do jornalista Alexandre Garcia. Fica muito clara a perseguição ao renomado jornalista Alexandre Garcia, que nada mais fez do que levantar um questionamento e solicitar que se investigue a possibilidade dessa tragédia ter sido ampliada ou ter ocorrido por alguma falha humana nas hidrelétricas do Rio das Antas. Em nenhum momento ele fez uma ilação ou afirmou que o governo federal ou qualquer outro órgão tenha tido responsabilidade sobre isso. Não podemos tolerar esse autoritarismo desmedido e que o governo utilize de todo o seu sistema e toda a sua força para ajudar as vítimas da tragédia e não dificultar e perseguir pessoas que não têm nada a ver com isso, que estão na sua plena função e exercício profissional. Então é uma coisa que me toca pessoalmente. Me toca muito quando eu recebo notícias hoje de manhã de que é preciso investigar que não foi só a chuva. A chuva foi a causa original, mas em governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, 3 represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas e que matam pessoas, porque a água vem de repente, né? Então é preciso investigar isso também. E quanto ao presidente, o presidente que não ligou muito, na verdade, ele saiu do 7 de setembro e ainda com a faixa, e foi comer jabuticaba, quando poderia ter gravado uma mensagem para os moradores do Vale das Antas. Então é lamentável essa omissão do governo do presidente da República, que pensou mais na jabuticaba. Eu tenho profunda admiração, um grande ícone do jornalismo brasileiro, também meu conterrâneo, um gaúcho, que viveu nessa região, e eu igualmente conheço a boa parte dessa região, de forma, como eu disse para vocês, que envolve amigos, parentes, meus conterrâneos. Então eu peço muita atenção no que eu vou dizer aqui. Antecipadamente eu peço desculpas se alguém se ofender, mas a verdade tem que ser trazida à tona, tá? Então assim, eu li um texto na rede social, vi vários vídeos que eu vou trazer para você e que precisa que a gente esclareça isso. Eu vou ler esse texto e ele não reflete a opinião de forma alguma desse canal. Eu estou fazendo aqui uma notícia, trazendo uma matéria para vocês. Eu vou ipsis literis aqui fazer a leitura do texto, tá? Que ocorre na rede social, dizendo o seguinte: a seguir o texto de uma colega, não sei a autoria disso, tá? Nem quem é a colega, não tem nome, só está escrito assim. A seguir o texto de uma colega de Bento Gonçalves sobre a tragédia anunciada. Tire suas conclusões, para quem quiser saber. Um dia Dilmanta não sabia como lavar a grana. E foi então que teve a ideia de Jerico de construir 3 pequenas usinas hidrelétricas no Rio das Antas, na Serra Gaúcha. Mandou para cá os engenheiros para avaliarem a viabilidade. O helicóptero em que estavam caiu e lá se foram. Essa coisa comum de helicópteros caírem, né? Contém ironia. Sim, o lugar era de difícil acesso e as condições climáticas pouco favoráveis, disseram. Outros vieram, e aí a viabilidade foi dada.
E do papel saíram as hidrelétricas Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho, localizadas em Nova Roma do Sul, Veranópolis, Cotiporã, respectivamente, e nessa ordem na descida do rio. Tudo aqui bem pertinho. Ocorre que essas 3 porcarias não suprem as necessidades e do pouco que geram, um tanto é mandado para fora. Ecologicamente, um desastre. Mas o que importa são as girafas da Amazônia. Com estes, agora comuns ciclones, os volumes de água aumentaram muito. Que fazem os que mandam no mundo? Mandam abrir comporta das barragens. Ora, não foi o povo que ignorou algum tipo de aviso, como diz o senhor e governador. As águas chegaram em cascatas acumuladas muito rápido. O Rio das Antas, logo depois da última hidrelétrica, ainda recebe as águas do Rio Carneiro. Então passa a ser chamado Rio Taquari. Imagine o que aconteceu. As primeiras comportas abertas derrubaram a ponte de ferro entre Bento Gonçalves e Nova Roma. As segundas deixaram a base dos arcos da ponte de Bento Gonçalves e Veranópolis embaixo d'água. Algo inédito. As terceiras, as mais águas do Rio Carneiro inundaram a cidade de Santa Teresa e a cidade de Mussum, 80% embaixo d'água. E ainda derrubaram a ponte que liga a última cidade de Roca Salles. Efeito dominó. Muita gente desabrigada, ferida, mortos e querem ainda falar em aquecimento global. Sabe quem deveria ter caído naquele helicóptero? Associado a algumas imagens aqui que eu vou trazer para vocês, alguns vídeos de moradores que afirmam sobre a abertura de comportas. Veja aqui. Por que não avisaram das comportas sendo abertas? Ela vinha leve, dentro da minha casa nunca veio. E as ondas na noite? Que tamanho eram as ondas? Loucura, vinha plantas assim. Não avisaram das comportas abertas? Mas é isso aí, eu tô dizendo, só que eu tenho uma quinta série. Gente, mas é só um burro que não vê. Só um burro que não vê, um ignorante ou aquele que quer esconder. Não, vamos ter que mexer isso aí. Tem que mexer com isso aí, porque... E abrir as comportas à noite sem aviso. Sem aviso. O senhor sabe que isso não foi das chuvas? Mas não! 3 dias chovendo! Mas não veio chuva pra isso aí. Bom, sabe que eu tô me arriscando aqui, que por causa disso diz que a PF tá atrás do jornalista Alexandre Garcia. Olha o absurdo que chegou ao Brasil, tá? Mas agora cabe a gente investigar o seguinte, com tantas evidências, pessoas falando, vídeos, alguns comentários aqui que eu quero trazer para vocês, eu vou ler aqui, obviamente ocultando a imagem das pessoas, mas elas dizem assim, ó, as comportas têm que ser abertas antes das chuvas. Nos dias de chuva, elas devem estar fechadas para atenuar as enchentes. Bem simples. O operador olha a previsão do tempo, vê quantos milímetros vai chover e libera com antecedência essa água. E não no dia da chuva como fazem. Para isso serve a previsão do tempo. E eu já antecipo aqui para vocês uma coisa que eu pesquisei e fui verificar. As 3 barragens, né, gestadas aqui pela Companhia Energética do Rio das Antas da Ceram, elas têm uma forma construtiva que o pessoal chama de fio d'água. Isso é, elas não têm comportas. O vídeo que vocês viram, que é carregado de uma narrativa, é esse aqui, ó. Meu pai do céu. O pessoal tem dito, essa é a abertura da comporta. Não tem comporta aberta. É um volume de água que extravasa por cima da represa, que é chamada fio d'água. Então, assim, não existe essa possibilidade de o dano ter sido provocado por um erro humano. Muito menos, pessoal, pela instalação, por existirem as hidrelétricas nesse vale, tá? Já houve várias enchentes, eu fiz uma pesquisa de dados históricos, a maior foi em 41, que foi com 29,97 de altura que subiu o rio. Essa tem sido considerada a segunda maior, ela pode se igualar ou até ultrapassar em alguns centímetros, tá, acima disso, mas o que interessa é o seguinte, mas o fato de terem elas lá pode ter provocado realmente, se não tivesse as barragens, poderia ter sido evitado isso? Olha, eu sei que o que eu vou mostrar aqui é uma coisa que eu fiz em casa, caseira, mas que não tem valor científico, mas que serve de efeito prático, e o especialista me disse que está correto. Pensa bem, eu vou mostrar aqui para vocês uma telha, está correndo uma água aqui, numa torneira, eu vou manter a vazão dessa torneira como se estivesse aqui a caixa do rio e uma chuva caindo no mesmo volume e vazão, ela mantém um nível. Se eu tiver um reservatório, como vocês estão vendo agora, que é uma jarra, né, seria como um modelo uma barragem, quando ela transborda, ela vai na mesma velocidade, vazão, volume de água que cai atrás dela e também na frente, ela não vai alterar o volume, isso é, subir a margem do rio, porque ela vai transbordar na mesma medida. Então o que aconteceu? O excesso de chuva, o escoamento, a chegada de um volume de água enorme fez com que elas naturalmente transbordassem por cima, e se elas não existissem ali, o volume de água que se ia acumular era igual. Tá aqui, ó.
a Força da Água distribuiu estações automáticas de monitoramento. Então tu vê, tanta água chegou a devastar as estações de monitoramento, as cidades ali, é chato dizer isso, mas foram tão devastadas que até o cemitério foi arrancado do local. Se perdeu dados históricos, os restos mortais de familiares, a história da cidade. Gente, é muito trágico, é muito pesado o que aconteceu, né? Então eu acho que o foco nesse momento agora não é em buscar um culpado que não existe, né? Pelo menos assim, questionamento vale. Agora cabe destacar que a Prefeitura de Bento Gonçalves questiona a operadora da barragem se comportas foram abertas antes da inundação. Dentre várias perguntas que não é só a Procuradoria de Bento Gonçalves está fazendo a Ceram, mas várias outras prefeituras, se havia monitoramento prévio do nível dos rios, qual foi o primeiro alerta emitido à comunidade ribeirinha, qual foi o horário que emitira esse alerta, qual era o nível do rio, se houve fechamento ou abertura de comportas, até mesmo se haviam comportas, né, quais as medidas que o Ceram tomou, no momento que ocorreu a abertura de comportas, né, se houve algum procedimento de evacuação. Então são questionamentos válidos, quer dizer que o governo federal, a Polícia Federal, o STF, vai prender os prefeitos, os procuradores dos municípios que estão questionando, assim como fez o Alexandre Garcia, também dizendo que devem ser investigados. Isso é normal, deve ser feito. Ninguém está fazendo uma ilação ou afirmação, e sim um pedido de investigação. É válido esse questionamento, mas a gente afirmar que abertura de comportas que não existem, numa forma construtiva de usina que não interfere realmente nisso, provocou, é complicado, pessoal. E eu, como morador aqui de Foz do Iguaçu, a gente está do lado da maior hidrelétrica do Brasil, a segunda maior represa do mundo, a maior geradora de energia do mundo. Isso deve preocupar todos. Então eu tendo acesso ao diretor-geral, né, que foi diretor-geral da hidrelétrica de Itaipu, já foi ministro da Defesa, presidente da Petrobras, um engenheiro de altíssimo gabarito, um homem de um currículo fenomenal, me recebeu ontem na casa dele, nesse domingo, né? Bom, conforme dito, tendo uma autoridade aqui no município de Foz do Iguaçu, eu não poderia deixar de vir conversar com o nosso querido general Joaquim Silva Luna, que foi diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. E, general, eu queria a sua opinião como técnico, como conhecedor, como especialista nessa área, né? Eu sei que o senhor tem uma experiência vasta, sabendo que tem 3 barragens no Rio das Antas, e elas são, de uma forma construtiva, me parece que fio d'água. E se questionou a respeito de abertura de comporta, se isso pode ter interferido, ou a própria existência de uma barragem sem comporta pode ter interferido nesta tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, lá no Vale do Taquari? Não interfere. Talvez tenha que começar do começo. Olha o Rio das Antas. O Rio das Antas não é um rio pequeno. Juntar, tem 360 km de extensão, se juntar ao Taquari, passa em 500 km. Um rio com uma largura que vai de 100 a 300 metros, mais ou menos, de largura. Ou seja, ele tem um volume de água expressivo. Ou seja, aí tudo que essa chuva que caiu foi um volume muito grande, eu soube o maior vez já função dessas barragens. Então, ele vai canalizar um volume muito d'água por onde ele for passar. Essas barragens, como você bem disse, são a fio d'água, ou seja, a característica dela é que ela tem um reservatório mínimo apenas para manter uma diferença de potencial e gerar as turbinas e gerar as energias. Essas são elétricas, naturalmente, são pequenas, não chega só para CCH, mas são bem do porte. É pequeno, 130 megawatts, uma outra também 130 megawatts, a outra de 100 megawatts. Então ela tem um potencial de reservatório pequeno. O seu vertedouro, por onde sai a água, é aquela chama de soleira livre. Então, a água chega, quando chega naquele nível, ela passa. Ela vai embora, não tem abertura de vertedouro, não tem pressão. E a água, dependendo do volume que chega, ela passa sobre o maciço da barragem. Nós vimos imagens na televisão, eu vi imagens na televisão, da água passando por cima. O volume da água foi muito grande. Não tinha como a empresa, a usina elétrica, ela conter essa quantidade de água, embora ele passe por barragem. O que elas fazem nesse momento, e tem sistema de emergência para isso, controle, com sirenes que alertam as pessoas que estão ajudantes da barragem, pode ser afetada. Se for afetada a barragem, se houver risco na estrutura da barragem, aí sim, aí seria todo volume além da chuva. Seria um alarme de rompimento. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Mas como o volume da chuva estava caindo, ele estava em toda a região, então não é competência da estrutura da barragem, da segurança, prestar essa informação. A empresa lá que presta é a Ceram, são 3 OHS, se o general quiser explicar para nós, né, o que são, né, são de pequeno porte, então a teoria que algumas pessoas estavam
buscando, se abriu as comportas ou se abriu ao mesmo tempo. Não, elas nem comportas têm. Não se comporta. Então, o fato de vazar por cima, né, pelo fio d'água, né, dela ter aquela vazão de água, não interferia se tivesse ou não, de uma forma ou de outra. O volume de água e a velocidade seriam o mesmo devido à intensidade das chuvas. É isso que a gente pode detectar examinando as imagens. Então, as centrais elétricas do Rio das Antas também informou que não há comportas na represa, né, nas barragens. Em nota, a companhia informou que as barragens não têm capacidade de armazenamento. E a cheia do rio teria ocorrido independentemente da existência delas. A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado confirmou que as barragens da Ceram não têm comportas e que não houve nenhuma abertura mecânica durante o temporal. Então, a bem da verdade, entendendo a tragédia que aconteceu, foi uma catástrofe natural. Não existe nenhum tipo ali de possibilidade de sabotagem ou coisa parecida. Uma infelicidade, uma catástrofe terrível, a quantidade de perdas, de mortos, e lamentável, triste. A gente sofre junto com aquela população, é incrível, as pessoas tentarem mitigar o dano já aconteceu. As vidas já se perderam. E o que aconteceu é uma fatalidade. Triste. A nossa solidariedade com o povo gaúcho, meus conterrâneos, sou natural da região. Mas, general, mais uma vez, muito obrigado por o senhor estar me recebendo nessa tarde de domingo aqui para o pessoal do canal Busco Foz, todos aqueles que vierem ouvir. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço. Infelizmente, estamos em alto de uma fatalidade lamentável. E Deus tenha a pena dessa e console essas pessoas que estão desamparadas pelas suas vidas. Esse vídeo ele tem dois intuitos: esclarecer, trazer um pouco de luz sobre essa história, para que não se levante uma falsa narrativa. Não precisamos de histórias inverídicas, fake news circulando, e o foco são as pessoas. O Brasil inteiro e o mundo, tem que se compadecer e ajudar, visto que o governo federal não tem tratado o assunto com a seriedade devida. Nós temos o casal presidencial viajando o mundo afora. Inclusive o vice-presidente, ao invés de ir lá para ajudar, está atrapalhando. Momento vergonha alheia, ó. Geraldo Alckmin, cheio de baba-ovo em volta. Todo mundo se fodeu aqui para trabalhar, ó. E os bonitão passeando aqui, ó. Eles não tá ajudando, olha quanta gente. Não se f... Olha o tamanho da tripa de alto da comitiva de baba-ovo. Daí os carros das pessoas que querem ajudar não podem entrar, tem que deixar lá no trevo, descer meia dúzia de quilômetros a pé, ou arrumar carona, só pra vir a comitiva baba-ovo aqui do... Está a nossa caminhonete com a médica, a estudante de medicina e eu também estudante de medicina, com o carro cheio, caminhonete cheia de coisas aqui. Estamos tentando chegar em Linha Alegre, onde tem um monte de paciente. E ali temos os ministros, né, o vice-presidente, tudo ali, né, trancando todo o trânsito e não deixam a gente passar por nada no mundo. Porque, né, eles estarem ali fazendo mídia é muito mais importante do que ver os pacientes que estão graves em Linha Alegre. É um absurdo. Não vão acreditar o que eu vou falar agora, tá? Ok. Das 6 horas da manhã que nós estamos distribuindo material aqui, tá, né? Agora parou tudo, não pode mais receber nada, nem sair. Nós estamos botando as frutas aqui fora porque já estão estragando, né? E daí já tem umas frutas aqui que nós vamos liberar lá o pátio, porque amanhã o cara vai precisar trabalhar ali. Aí tem essas pessoas aqui que estão tudo revoltadas, também as pessoas aqui. Olha quanto leite aqui, quanta fruta. Tudo para organizar aqui, a cesta básica aqui, tudo pronta. Não pode mais sair sem fazer o registro do que entra e sai. Gente, olha a roupa que tem aqui. Que é o governo, a da prefeitura veio aqui e disse que não pode mais, porque senão eles não conseguem mais verba depois para reconstrução da cidade. Ali tudo bem. Então o nosso foco, pessoal, deve ser em ajudar, em facilitar, no que você puder fazer, também orações, interceda pelo povo que está lá sofrendo, né? Essa é um desastre que se abate sobre o Brasil, e já que nós não temos as nossas lideranças, pelo menos aquela que deveria estar lá ajudando, mas eu não espero também nada desse tipo de gente, né? Que não tem o mínimo de compaixão pelo povo gaúcho. Que vocês que estão assistindo esse vídeo entrem em contato com a Defesa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e vocês de alguma forma colaborem, assim como eu fui pesquisar, achei algumas coisas, estou tentando ajudar. Vamos nos compadecer do povo do Rio Grande do Sul, tá? Peço que vocês colaborem, compartilhando também esse vídeo, deixando o seu comentário, né? Espalhando ele, compartilhando aí pelas redes sociais. O nosso carinho, a nossa mensagem de fé, de se compadecendo do povo do Rio Grande do Sul. Fica um abraço aqui no Busco Foz, tá ok?